Oi, e aí? Deu, né? Eu acho que deu. Para quem tá aí em casa, para você aí de casa, tem tarefa, já comecei passando tarefa, viu? Vocês vão fazer a prova do Enem. Claro que fazer a prova do Enem na sua casa, né? Vocês vão pegar aí da internet o tema desse ano, de 2020, que foi aplicado agora em janeiro, e vão fazer a redação. Eu vou mandar também no grupo, tá? Mas se vocês pesquisarem, alguns já devem ter visto, alguns fizeram, inclusive. Professora, eu posso repetir a redação que eu fiz lá naquele dia? Se você acha que é uma redação boa, se você tem um rascunho, é mais fácil. Se você quiser arrumar alguma coisa, essa é a chance. Aí eu já corrijo, já você vai saber lá qual o caminho que você tem que ir, e aí já vai trabalhando, né, a dificuldade que você teve na hora da prova. Para você que fez. Se você não fez a prova, é a chance de fazer, tá bom? Então, bora lá, galera. Professora, ano passado nós não estudamos só dissertação. Não, nós não estudamos só dissertação. Esse ano vai ser do mesmo jeito? Sim, esse ano vai ser do mesmo jeito. Nós não estudaremos só dissertação. Por que isso? Porque o ensino médio não é só dissertação, já expliquei para vocês, falando isso mais para as novatas. Nós não estudamos só dissertação. O conteúdo do ensino médio todo em redação não é só dissertação, não pode ser só dissertação, tá? Então, ele tem que ser variado, tem que ser múltiplo. E aí, mesmo não sendo só dissertação, nós vamos tentar, ao máximo, pegar os princípios da dissertação e aplicar aos outros gêneros textuais, tá? O que máximo que eu puder falar, isso aqui você vai usar na dissertação, vocês vão usar, tá? E aí, para a gente tentar fazer essa aproximação, para também não ficar assim, nossa, esse conteúdo não tem nada a ver com o Enem. Lá na prova de pintar bolinhas, prova de linguagens, cai muita redação também, porque fala de elementos básicos, estruturas básicas dos gêneros textuais, que é isso que redação vai acabar trabalhando. Então, além da dissertação, o que é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o manifesto, nós vamos trabalhar a carta argumentativa, além do manifesto, além de carta, nós vamos trabalhar algo que as pessoas confundem muito com a dissertação, muito com a dissertação, só que não é dissertação, tá? Se eu, professora Carla, pudesse escolher um gênero para cair no Enem, eu iria pedir esse aqui, que é o artigo de opinião. Artigo de opinião. Além disso, nós vamos trabalhar a resenha. Ô, professora, fala resenha, dá até quanto tempo que eu não... Né? Vocês não têm idade para ir em resenha. Resenha aqui é técnica, é científica, e vocês estudam no segundo ano. Professora, quando é que eu vou usar resenha? Na faculdade. Não existe um curso que você não tem que fazer resenha. Se eu vou fazer matemática, não interessa. Você vai ter que fazer uma resenha. No mínimo, uma resenha. Se você vai para humanas, é o que vai ter para você fazer, é sem fazer resenha. Faculdade de resenha, né? Tá ali, nos dois sentidos. Tanto gênero textual, quanto festinhas, né? Porque até lá já vai ter vacina. Não é possível, né? Não é possível que até lá vai poder aglomerar. Senão, tem gente que não vai nem ter propósito para entrar na faculdade, né? Tá, você não vai poder, porque eu vou fazer faculdade. Manifesto, carta argumentativa, artigo de opinião, resenha. Além disso, nós vamos estudar o texto teatral. Tá? Texto teatral. Texto teatral, desses aqui, é o mais antigo, né? Texto teatral data lá da Grécia, antes de Cristo. Só a gente vai estudar aquelas obras clássicas, ou ao menos nós vamos estudar, né? Porque é super importante e é tão bom citar essas obras na redação, tá?
citar os clássicos gregos na redação do Enem. Lembra que eu falei ali, formação? Então, muitas vezes, num conteúdo de gênero textual, eu vou falar, ó, galera, sabe esse texto que a gente está estudando aqui? Dá para citar na redação do Enem. Como? E eu vou explicar para vocês, né? Como, por exemplo, vou abrir só um pequeno parêntese. O mito de Sísifo. Professora, que nome bonito, né? Sim, é um mito, é uma história grega, é uma peça, escritor. Vou trazer para vocês estudarem e vão poder citar em qualquer tema do Enem. Isso que eu vou trazer para vocês. Porque é o que falta lá no primeiro ano, né? Falta a bagagem intelectual, que agora vocês começam a construir de maneira mais aprimorada no segundo ano. Para chegar no terceiro ano com uma bagagem que você não consegue nem carregar de tão complexa que é. É muito grande a bagagem intelectual do ensino médio. Só que nem todo mundo sabe usar. Nem todo mundo sabe usar. Né? Se vocês forem imaginar esse momento que a gente está tendo aqui, no momento que vocês tiveram ano passado, as aulas remotas, a maioria das pessoas não tiveram isso. Tá? Então, assim, um aluno focado, um aluno que consegue, está conseguindo, assim, estudar, com todas as dificuldades, mas que está tentando estudar, ele, nesses 3 anos do Enem, nesses próximos 3 anos, já, porque o primeiro ano que está entrando também está em aula remota. Ano que vem vai ser aula presencial já, a gente acredita, tudo normal, na medida do possível normal. Então, os alunos do primeiro ano, que vai fechar o ciclo, primeiro, segundo e terceiro ano, são alunos que, aquele aluno que for mais dedicado, ele vai ter muito mais oportunidade do que um aluno dedicado naquela época em que as coisas não eram remotas. Então, se você lê, se você tem um costume de leitura, se você tem o costume de buscar o seu conhecimento, você está muito mais à frente, tá? A pandemia é cruel, trouxe vários problemas, sim, mas para alguém que é sagaz, pode ter a oportunidade de conseguir aquela vaga que talvez não conseguiria numa situação normal, tá? Porque às vezes é um aluno mediano. Só que esse aluno mediano, se ele continuou mediano na pandemia, ele estudou mais que aquele aluno que não tinha compromisso. E esse aluno que não tem compromisso, nesse momento de aula remota ou de aula híbrida, ele vai sofrer mais. Ele vai ter mais problemas para adquirir conhecimento. Aí é nessa hora de você ir lá e tirar a vaga dele. Porque é isso que a gente faz, a gente tira a vaga dos outros. Não é assim? Tem que ser do tipo que tira a vaga, entendeu? Tem esses gêneros textuais. Além desses gêneros textuais, nós vamos estudar um pouquinho mais de alguns gêneros jornalísticos, tá? Alguns sim, poucos. Quais, professora? A gente vai mais puxar para o aspecto da charge. Vamos voltar a dar uma estudadinha em charge aqui, tá? E além disso, um belíssimo infográfico. Isso aqui, quem sabe fazer, quem sabe produzir, quem sabe analisar, tira nota, assim, não é nem várias questões, porque caem muitos infográficos, que é análise de mapas, de gráficos, de porcentagens, de imagens. Então, aqui acaba ganhando nota. E, por fim, não menos que importante, a gente vai estudar a dissertação. Então, trouxe para vocês isso aqui, só para vocês terem uma noção, né, do que vai ser o nosso conteúdo esse ano. É um conteúdo mais pesado que do ano passado, né? Se vocês forem pensar, poxa, professor, ano passado a gente estudou muito gênero narrativo, a gente estudou crônica, a gente estudou conto, mito, fábulas, lendas, causos, aquelas coisas mais suaves, mais tranquilas, porque é primeiro ano, primeiro estágio, primeiro nível Pokémon. Agora já dá uma evoluída, a gente já vai para textos que eu vou precisar do quê? Daquela palavrinha que eu marquei ali, formação. Eu vou precisar da sua formação? Vou precisar, porque são textos que vão exigir uma carga intelectual de vocês. E eu sei que vocês já têm essa carga e vai ser super tranquilo. Bom dia. Bom dia.
Isso aí, garantir a coxinha. Então, são esses os gêneros que nós vamos estudar, tá bom? Beleza? Eu, como eu falei, já pedi para vocês a atividade. Toda atividade vai valer nota. Professora, como que vai ser? Eu vou enviar a redação por e-mail ou eu que estou vindo aqui, eu posso entregar a redação física, né? Quem vier pode entregar a redação física semana que vem. Quem não quiser vir, envie por e-mail, tá? Então, envia por e-mail que... Nossa, professor, você vai pegar folha dos outros? Você não tem medo, não? Filho, medo todo mundo tem, né? Nesse momento aí. Mas aí é só... Eu fiz curso, né? Aí eu pego a redação de vocês, eu deixo paradinho, põe no saquinho, deixo quietinha lá uns 2, 3 dias, aí corrijo e trago para vocês. Aí vocês podem fazer do mesmo jeito, mas nada como um belíssimo, né? Pronto, ó. Tá nova. Lavou, tá novo, né? Passou álcool, tá novo. Então, quem preferir, pode fazer. Professora, você prefere como? Eu prefiro que vocês escrevam. Eu prefiro escrito. Por quê? Porque lá no Enem é assim. Professora, e quem vai querer o Enem digital? Boa sorte. Eu não sei dizer como que é a prova do Enem digital. Eu tenho alunos que vão fazer e eu já até pedi. Então, depois que vocês fizerem, vocês me expliquem como que é essa prova do Enem digital. Porque, realmente, fazer uma redação... eu não sei se você pode abrir o documento de uma vez só, várias vezes ao longo da prova. Eu não sei se é um documento em Word, né? Porque a gente está acostumado com a estética do Word. Os elementos do Word, né? Ou às vezes nem é do Word, né? É só do celular mesmo. Não sei como que é. Então... Não sei se alguém que tem interesse também em fazer essa prova, o Enem, se chama virtual, mas não é bem a palavra, né? É o Enem digital. Manifesto. Bora lá falar de manifesto, né? Manifesto. O próprio nome diz muito sobre a essência desse texto. É um texto do gênero argumentativo. Então, se é argumentativo, eu vou pensar em transmitir uma ideia. Ideia que a gente chama de tese. Tá? A tese é a ideia. Professora, então, todas as vezes que eu fizer um manifesto, eu vou transmitir uma ideia. Sim. Eu vou abrir um pouco, vou talvez criar um ambiente um pouco, talvez, mais filosófico essa hora da manhã. Todas as vezes em que você fala alguma coisa, que você se posiciona acerca de qualquer questão, você está levantando uma ideia. Todas as vezes que você fala, todas as vezes que você defende um ponto de vista, você está levantando, defendendo ou atacando uma tese. E quando você ataca uma tese, você demonstra a sua tese também, a sua ideia, né? Por isso que eu falo, falem, né? Não se calem, porque é importante você transmitir a sua ideia. Como o mundo vai saber o que você quer, o que você é, para onde você vai, se você não fala? Então, há a necessidade da transmissão dessa ideia. Como o próprio nome fala, manifesto, manifestar. Então, existe a necessidade de transmitir essa ideia, tá? O manifesto, além de transmitir uma ideia, ele é um texto coletivo. Como assim, professora? Coletivo? Não é a ideia apenas de um indivíduo, é de um grupo. É de um conjunto de pessoas que tem a mesma linha, né, ideológica ou talvez a mesma vontade. Então, eles vão partilhar por um momento a mesma ideia. Um dos manifestos mais conhecidos é o Manifesto do Partido Comunista. Quem escreveu esse texto? Karl Marx. Marx e Engels. Já ouviram falar de Marx?
Ah, professor, você está doutrinando. Não, estou falando só cientificamente, academicamente, de Karl Marx. Primeiro texto, assim, manifesto, foi de Karl Marx? Não, mas mais importante, tá? Para a nossa cultura ocidental, que interferiu na cultura oriental, foi essa questão do Karl Marx e Engels, Marx e Engels, o Manifesto do Partido Comunista, que a gente vai trabalhar mais do que ele foi, do que necessariamente, a gente analisa muito mais a estrutura, mais o porquê que ele foi escrito, do que necessariamente as ideias que ele está contido. Por quê? Porque esse manifesto é um livro, tá? É bem grande o texto. Quando eu falo bem grande, não é uma redação, não é uma folha. Igual vocês poderiam ter que fazer em um concurso, em um vestibular. A senhora cai em vestibular, manifesto, já caiu várias vezes manifesto como a redação obrigatória em alguns, né, em alguns processos seletivos de algumas universidades. Então, quando eu falo em manifesto, você vai pensar assim, eu tenho uma classe, eu tenho um conjunto de pessoas que tem que defender uma ideia. Se elas estão manifestando-se, significa que a situação não é boa. Existe um desejo de mudança, existe um processo de mudança. Dentro do manifesto do Partido Comunista, por exemplo, nós vamos falar da eterna luta de classes. Já devem ter ouvido falar da luta de classes? O que é a luta de classes? O pobre versus o rico. É mais ou menos assim. Só que traduzindo para a ideia do manifesto do Partido Comunista, a luta de classes é entre eu ia falar patrão e proletariado. É isso que nós vamos ter no Partido do Manifesto Comunista, em essência, tá? É a luta sindical. Nesse manifesto do Partido Comunista, nós vamos falar de sindicalismo. E aí a gente puxa para a história, porque é importante vocês pensarem na história, vocês pensarem na falta de adequação de ambiente de trabalho, na baixa remuneração, né? Alguém já ouviu falar do conceito de mais-valia? Já ouviu falar desse conceito de mais-valia? O que é a mais-valia? A mais-valia é o lucro que o empregador tem sobre a mão de obra do empregado. Em outras palavras, um trabalhador, ele não ganha o salário de tudo que ele trabalha. Ele sempre trabalha além do que ele recebe, tá? Ele sempre tem que produzir muito mais do que ele recebe como salário. Isso é a mais-valia. Então, existe uma intensificação da mais-valia, né? Quanto maior a mais-valia, melhor para o empregador, pior para o empregado. E aí vai falar das faltas de condição, da falta de condição de trabalho, etc, etc. O manifesto do Partido Comunista é do meio para o final do século retrasado, tá? 1880. Por ali, tá? Então, é bem antigo. E aí a gente volta, aí eu vou falar da estrutura do manifesto para vocês, e é bem simples, tá? Bem simples. Povo, tchau para vocês, tá? Desculpa aí os pequenos